Eu vou evitar de ficar falando, fala para o irmão que está do lado, para você não passar vírus, amém? Hoje eu não vou falar isso. Graça e paz a todos, a você que está em casa, nos assistindo, seja bem-vindo ao nosso culto, Deus possa falar com você grandemente, glória a Deus. Então, amados, eu queria que vocês abrissem a palavra no livro de Efésios, capítulo 6. Enquanto vocês acham, eu queria comentar algo aqui, novamente, sobre o coronavírus. Queridos, um vírus mundialmente conhecido, trazendo transtorno mundialmente, assustando mundialmente, abalando mundialmente, não pode ser nada mais, nada menos do que um sinal bíblico. Não pode ser nada mais, nada menos do que algo espiritual. Nada conseguiu juntar a nação em comum como esse vírus. Então, eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho antes de entrar na palavra, porque tem a ver, mas não é o foco da pregação. Se nós analisarmos um ditado popular, enquanto alguém chora, tem alguém erguendo lenço. Irmãos, vai ter momento que muita gente vai chorar e nesse mesmo momento muitas pessoas vão sorrir. Alguém se dá bem quando outra pessoa está se dando mal. Isso é verdade, não tem como fugir. Biblicamente, a palavra de Deus fala que no Egito o povo de Israel era prisioneiro de Faraó, era escravo de Faraó, e Deus tem um propósito de trazer libertação para o povo. Sim ou não? Quem conhece a palavra? E diz a palavra que Deus manda algumas pragas. E a última praga, que é a libertação total, o que é? A morte dos primogênitos. Qual é o sinal que Deus dá aqui para o seu povo? E aí eu quero que você comece a orar daqui para frente. Não tenha medo, mas que você esteja atento, porque quando vem algo global, algo de tristeza, uma calamidade, Deus com certeza tem um livramento para o seu povo. Mas é necessário estar atento para que você possa pegar qual é o sinal de Deus para você, amém? Então lá no Egito, Deus ele chama todo mundo que é escravo e ele diz assim: vocês preparam um cordeiro para mim, faz um churrasco e passa o sangue aonde? Nos umbrais da porta. Irmão, aquele umbral de porta era feito de madeira do Líbano, do rio Nilo, uma madeira escura, preta. Que hora que o anjo passou da morte? Meia-noite. Quando você deixa, corta o dedo, cai sangue, mata algum animal, que cor que fica o sangue? Fica escuro. Agora eu te pergunto, irmão, o anjo da morte, passando meia-noite, ali não tinha iluminação no Egito, era vela, era candeia, e ele passa meia-noite, madeira escura, sangue escuro. O que esse anjo está vendo se não é algo espiritual? Talvez o povo do Egito não estava enxergando a noite, mas o anjo, o que o anjo enxerga? É o sangue, irmão? Não. O anjo enxerga uma marca, um sinal de Deus. Essa casa, não. Essa casa sim, essa casa, não. Essa aqui você pode, essa aqui, não. Essa, não. Irmão, eu quero profetizar na sua vida, na sua casa, não. Sim. Mas espera aí, vale a pena eu profetizar se você não estiver atento nem obedecendo o sinal de Deus? Não vale, não é por profecia aqui. É um sinal, tem que ser compreendido e tem que ser obedecido. Amém? Então o que acontece lá na hora que o anjo da morte passa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai fazer um churrasco de família, você dorme cedo? Na hora do anjo da morte, o que estava tendo na casa do povo de Deus? Churrasco. Churrasco, irmão. O que estava tendo na casa do ímpio? Choro, luto, morte dos primogênitos. Irmãos, não se assuste. Talvez na casa do lado vai ter luto. Talvez na casa do lado vai ter choro. Talvez na sua casa vai ter choro. Pastor, o senhor não vai pregar uma palavra de bênção para mim? Não, eu vou pregar que você está disposto, talvez pode acontecer na sua casa. Mas o problema, ou talvez a
seu coração e para onde você vai se você partir e se você fechar os olhos dessa terra. Porque não é pastor, não é profeta que está livre disso. Pode vir na minha casa, querido. Mas o importante é, para qual terra prometida eu vou? Ali no Egito Deus tinha uma terra prometida. A minha terra prometida e a sua onde é? Você está achando que você vai morar em Alphaville? Na minha terra prometida, antes de morrer eu tenho que morar em Alphaville. Pode ser, irmão. Mas e se não der tempo? Arruma a tua casa. Eu tenho empregado de domingo, desde domingo falando isso. Arruma a tua casa. Se tiver luto nessa igreja, irmão, vai ter. Mas não é para você ter medo, querido. É para você ter paz. Chega na tua casa, desliga essa televisão, esses noticiários que só abrem porta de demônio para sua casa. Precisa ser informado? Vai ler. Pesquise em sites corretos, idôneos. Põe no jornal que você sabe que é sério. Aí você assiste. Agora não fica nas notícias de WhatsApp, irmão. Porque pode ser fake. E você não vai dormir à noite porque alguém, no meio de uma baderna dessa, decidiu tirar uma brincadeirinha de mau gosto. Você está aí comigo? Amém. Posso entrar na palavra agora? Amém. Amém. Livro de Efésios, capítulo 6. Você que está assistindo em casa, fica tranquilo, são só orientações. Não estou aqui criticando ninguém que está receoso ou querendo se cuidar. Pelo contrário, temos que tomar as medidas. Mas não podemos e nem devemos viver com medo. Temos que ter precaução, não medo, não pavor. O medo e o pavor só vão piorar. Diz a palavra no verso 10, assim, eu vou ler até o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Amados, aqui qual é o contexto desse texto bíblico e na verdade todo o livro de Efésios? O livro de Efésios ele vai tratar aqui muito sobre oração, fé, sobre restauração da fé, sobre lugares celestiais. O livro de Efésios vai falar muito sobre batalha, sobre guerra, sobre o mundo espiritual, e ele vai trazer uma conotação para mim e para você de como nós devemos nos posicionar. A autoridade espiritual, irmão, não é pela altura do pastor, se o pastor é gordo, não é pela sua altura, não é pela sua estatura, não é pelo tempo de igreja, não é pela sua teologia. A autoridade espiritual é pelo seu posicionamento de fé, pelo seu posicionamento em Cristo, por aquilo que você decidiu crer, por aquilo que você entende da palavra, pela revelação que você tem do Espírito e do mundo espiritual. Não é só ter uma revelação da igreja, dos cânticos, dos louvores bonitinhos que cantamos, mas também uma revelação das hostes espirituais, também uma revelação do mundo espiritual como um todo, de Satanás e também de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, ou seja, é saber como Deus atua, como as armas espirituais que Deus nos dá funcionam, para que nós possamos guerrear. Deus não chamou ninguém para ser alguém encostado, para ser alguém que não batalha. Deus não chamou ninguém, venha
jeito que você está, permanece do jeito que você está. A Bíblia fala que a salvação vem pela graça, é de graça, não há preço por ela. O próprio livro de Efésios vai dizer isso, mas a palavra também diz que nós precisamos guerrear. A palavra também diz que nós também podemos e temos que nos revestirmos de autoridade e das armas espirituais. Paulo aqui está dando um contexto sobre a armadura. Paulo, ele está aqui na época dele, observando o exército de Roma. Paulo, na atualidade dele, traz essas características. Isso significa o quê? Você acha que Deus está com uma couraça da justiça, em forma de couraça, ou em forma, a Bíblia ela tem forma de espada? Não, é sentido figurado, é sentido simbólico, porque Paulo está falando que a palavra de Deus ela serve para atacar, como se fosse uma espada. Muitos cristãos ficam ali nos bastidores, como se fosse ainda assistindo desenho animado. Por isso que Paulo fala em alguns momentos: eu não posso te alimentar com comida sólida, por enquanto vocês estão bebendo leitinho, porque aquilo que é simbólico, muitas pessoas veem exatamente o símbolo, mas chega um momento que você precisa ver o que está por trás disso. Paulo traz uma conotação aqui de um exército romano. Mas se eu tivesse aqui, se fosse Paulo aqui no meu lugar pregando, talvez ele já falaria de drone, ele já usaria tecnologia, ele já falaria de aviões de caça que não tinha na época dele. Por quê? O que é o que o Paulo quer alcançar aqui? Ele quer que a igreja em Éfeso entenda que viver de forma espiritual é semelhante a um exército forte com as melhores armas, as armas mais poderosas que existem. Então ele começa a usar algumas palavras bíblicas, algumas coisas da parte de Deus para mim e para você, e ele dá um símbolozinho, mas nós devemos focar aqui ao que realmente de fato é. E ele começa iniciando que, primeira coisa, a nossa base, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós sabemos que é a nossa salvação. Ele diz que não pode ser nada mais, nada menos do que no Senhor e na força do seu poder. Deus é a nossa base, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o lugar onde eu me escondo, Deus é o lugar onde eu me refugio. A Bíblia vai dizer isso. Deus tem que ser isso na sua vida, irmão. Não adianta ter uma espada poderosa, não adianta você ter a arma mais poderosa se a base, aonde você se fortalece, não for Deus. A igreja hoje, a igreja atual nos dias de hoje, se fortalece em outras coisas. A igreja nos dias de hoje se fortalece no seu conhecimento, se fortalece na sua inteligência, se fortalece no seu dinheiro. Muitas pessoas se fortalecem no cônjuge, se fortalecem no pai, na mãe, na família, no pastor. Muitas pessoas se fortalecem no pastor famoso, no pregador famoso, no cantor gospel famoso. Muitas pessoas estão se fortalecendo em qualquer outra coisa menos no Senhor e no seu poder. Querido, a melhor coisa para você não ser abalado, a melhor base, a melhor fortaleza é aquela que você põe a sua confiança no Senhor. Amém. Irmãos, o que vai ser nesses dias? Não sei. A minha confiança está no Senhor. Amém. Amém. Pastor, eu trabalho por conta. Como que eu vou fazer? A sua base tem que ser no Senhor. Pastor, eu nem trabalho. Como que eu vou arrumar emprego nesses dias? Irmão, nos dias de luto, uns choram, outros vêm de lenço. Irmão, nos dias de calamidade para os ímpios, os crentes têm que sorrir e fazer churrasco. Pastor, se eu olhar lá no meu congelador, não tem nem um ovo congelado. Como que eu vou fazer churrasco? Irmão, qual era a situação do povo no deserto? Eles eram patrões ou eles eram escravos? Escravo tem alguma coisa? Nem os filhos são deles, nem as roupas que eles vestem são deles, nem os utensílios de cozinha, garfo, faca são deles, nem a churrasqueira é deles. Deus olha para eles e fala: eu quero um cordeiro. Quanto você acha que custa um cordeiro no dia de hoje? Aproximadamente 1.000 a 2.000 reais.
Só que Deus não quer qualquer cordeiro. Deus vai lá e fala: eu quero sem mancha, eu quero que com menos de 1 ano de idade. Aí o cordeiro começa a aumentar de valor. Aí eu te pergunto: como pode um escravo que não tem nada prover um cordeiro? É que o dia que nós entendermos, irmãos, a honra a Deus, nós vamos entender que até a oferta para o sacrifício é Ele que põe na nossa mão. Amém. Você está achando que as ofertas que você faz é com seu bolso? Se Deus não permitir, irmão, você não tem dinheiro nem para ofertar e nem para nada. Deus chama escravos e fala: eu quero um cordeiro. E não é qualquer cordeiro. Então, irmãos, Deus está falando conosco esses dias: se vocês não confiarem em mim, vocês certamente vão ficar no meio do caminho. Irmão, de todo o povo no deserto, a maioria fica, não entra na terra prometida. Por quê? Porque nós temos um probleminha, irmão, chamado língua, em que quando as coisas estão bom, as coisas estão indo bem, está dando tudo certo, a gente muitas vezes se esquece de ser grato. Mas quando uma coisinha dá errado, a gente não se esquece de murmurar. Irmão, se a sua base é no Senhor, você não anda conforme a sua visão natural. Irmão, todo mundo que anda conforme o que está enxergando naturalmente não consegue ter uma fé genuína em Deus. Ou você decide abrir mão de viver naturalmente, ou você nunca vai ser perfeito na fé que Deus colocou no seu coração. Irmão, vai ter um momento que você vai ser afligido, mas se Deus for o seu chão, você vai passar por essa luta. Amém. Saindo um pouco do coronavírus, eu não sei qual é a sua luta, irmão, mas eu quero te dizer que você só pode vencer se realmente for espiritual, se realmente o inimigo se levantou contra você. Você tem que colocar a honra de Deus em primeiro lugar, e é Ele que tem que ser a sua fortaleza. Amém. Para de olhar para a sua carteira, para a sua conta bancária, se desesperar, comece a olhar para o alto. A Bíblia diz que o socorro vem do alto, irmão. Por que a gente demora para olhar para o alto? A gente olha para qualquer lugar, olha para as pessoas, olha para os erros, olha para o chão, se desanima, olha para baixo, mas a gente tem uma tendência dificultosa de olhar para cima, de esperar, de ter paciência. Que o diabo trabalha na vida dos crentes, irmão, com a ansiedade. Eu costumo falar que toda vez que você ficou amargurado de espírito, e você ficou angustiado, que você está triste sem motivo, você está numa tristeza assim, que você não sabe nem por que você está triste. Se você observar um pouquinho antes, você passou por um momento de ansiedade. Irmão, a ansiedade destrói o nosso psicológico. A ansiedade faz com que a gente não tenha fé. A ansiedade faz com que a gente desagrade a Deus. Nós precisamos aprender a viver o hoje, irmão. E é difícil, eu falo para você, é difícil para mim também. Numa sociedade que te pressiona, que quer tudo rápido, todo mundo querendo rápido. Se você demorar, você é chamado de lento, de lerdo, de preguiçoso. Mas eu quero te encorajar, irmão, a depender do Senhor e confiar nele, se fortalecer nele. Deus é dono de todas as empresas, ainda que os donos das empresas não sejam crentes, é Deus que manda. Amém. Irmão, se você confiar em Deus, Ele vai abrir uma porta para você. Amém. Se Ele não abrir, quem vai abrir? Deixa Ele ser sua base. Amém. Você está aí? Amém. E Ele diz assim, revestir-vos de toda a armadura, verso 2, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, tem muita gente que fala de orar, né? Tem que orar, irmão. Mas se você só orar e não se revestir, o que acontece? Você é igual aquele camarada que dá tiro e fica lá à toa. Vai chegar uma hora que você vai tomar um tiro. Engraçado aqui que Paulo usa uma palavra diferente. Já que ele está falando de exército, ele podia falar assim, se vistam de armadura, não é isso? Ele fala, se revistam. Você já parou para pensar? Quando fala se revistam, não é vestir de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O que significa isso? Que muitas vezes você tem que se proteger até daquilo que vem do seu coração.
embriagam a sua alma, o seu espírito, ou a sua carne, coração, sentimento humano? Pastor, se eu puder, opa, é carne, coração, sentimento. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só que tremendo. Quem que ia passar lá no Egito meia-noite? Ia ser um anjo de luz, ia ser Miguel, ia ser Gabriel, ia ser o anjo da morte. Quem que manda no anjo da morte? É Satanás. Não, é Deus que manda. Posso te falar uma coisa do meu coração? Eu não creio que é o inimigo que está mandando esse vírus. Tem muito crente orando achando que é o inimigo. Eu creio que vem da parte de Deus esse vírus. O que eu acho que está acontecendo, que eu creio, acho que não creio, é que o inimigo está aproveitando a falta de fé de muitos, a ignorância de muitos, e está fazendo redemoinho. Pastor, então quer dizer que crente para o Senhor é aquele que não tem medo do vírus? Que não se cuida? Não, crente para mim é aquele que não se abala. Irmão, vai vir vírus e para a gente morrer não precisa ser o corona. Irmão, a morte vai vir por idade na vida de todo mundo. Se não for antes, vai ser depois. O que importa é que eu não posso me abalar. Agora, por que Deus está mandando, então, pastor? O senhor acredita que é de Deus esse vírus? Por que o senhor acha? Porque quando Deus manda uma praga, Ele faz uma limpa. Irmão, vai vir coisa boa para você se você passar por esse vírus. Vai vir um tempo glorioso. Esses dias o pastor estava falando sobre a Páscoa, né? E foi justamente as pragas. Quantos dias antes da praga? Da Páscoa? Alguns dias. Falta 26 ou 27 dias para a nossa Páscoa. Será que você não liga nada? Eu não liguei, irmão. Estou aprendendo também. Mas eu quero te dizer, vai vir uma festa espiritual da Bíblia. Amém. Que é a libertação do povo. Amém. Que é a morte e ressurreição de Cristo. Amém. E esse mundo vai passar por isso, mas muitos vão ser libertos em nome de Deus. Bom, aproveita para profetizar na sua casa e posicionar a sua vida. Amém. Comece a ser crente de verdade lá. Comece a crer que nessa época Deus vai trazer salvação no meio do seu povo. Amém. Irmãos, vou falar de uma coisa financeira aqui. Moisés chega para o faraó e fala assim: nós vamos e ninguém vai ficar. O faraó no meio da praga fala assim: deixa os idosos. Não, nós vamos fazer uma festa no deserto. Não, deixa os idosos. Para que vocês querem idosos? Vocês vão andar, vai dar trabalho. Moisés falou: não. O faraó fala assim: deixa as crianças, vai dar trabalho. Não. A última tentativa de Faraó. Eu quero te fazer uma pergunta antes. Se por algum problema você for preso, mesmo que seja injustamente, você vai preso, e aí alguém vai lá e te sentencia como prisão perpétua. Você já se imaginou nessa situação? Vamos supor que agora você está condenado à prisão perpétua. E aí não tem mais jeito, irmão. Você não sai da cadeia enquanto você não morrer lá dentro. Só que vem alguém e fala assim para você: olha, eu tenho um jeito de você sair. Eu posso te libertar. Mas eu só te liberto se for pelado. Quem ia sair? Eu ia. Você não ia sair? Só eu? Eu ia, irmão. Você está preso ali perpetuamente. Quem ia sair pelado e depois arrumar uma roupa rapidinho? Eu ia dar um jeito, irmão. Eu ia sair. Você não ia? Você ia também. Você está com vergonha, mas você ia na hora. Você não ia nem pensar muito. Te faço uma pergunta. Por que Moisés, quando ele fala assim: deixa o gado, eu vou libertar vocês, deixa o gado, por que Moisés fala não? Porque ele sabia que quando ele chegasse para ofertar uma festa ao Senhor, o Senhor ia pedir algo. Está vendo que a nossa visão em relação à adoração a Deus, a dízimos e ofertas, é errada?
Deus quer fazer algo poderoso na nossa vida, só que nós somos apegados às coisas materiais, não porque queremos andar de boi, mas porque queremos ofertar algo para o Senhor. Essa é a visão que nós deveríamos ter, irmão. Tem gente que quer se proteger porque tem riqueza. Tem gente que fala assim, eu quero morrer mesmo, eu não tenho nada nessa vida. Para que você quer se proteger? Para que você quer guardar seus tesouros, irmão? Qual é a honra que você tem de critério na sua vida? O que é importante para você? Quem é o seu Deus? Você está aí comigo? Amém. Os irmãos falam de dinheiro, fica tudo de cara feio. Calma, irmão, não vou pedir dinheiro, não vou ter dízimos e ofertas hoje, não, fica tranquilo. Abra comigo em Salmo 46. Quem achou, dá uma glória. Está quente aqui, né? 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Irmão, quem é o seu Deus? É esse Deus aqui? Amém. Quem é o Deus que nós estamos servindo? É esse de verdade? Amém. Quem é o coronavírus, irmão? Quem é a tribulação? Quem é a sua luta? Quem é a sua perseguição? Quem é que você tem crido? Quem tem sido a sua fortaleza? Salmo 91, todos conhecem, quero ler só o verso 1 e 2, só para dar um gostinho na boca. Diz assim, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Provérbios 14, 26. Você é livre para dar uma glória a Deus, se a palavra de Deus. Provérbios 14, verso 26. Diz assim a palavra: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Meu Deus, o que vai ser das crianças? O que vai ser desse menino? Toma posse dessa palavra. Amém. Eu não posso te arrumar uma creche, mas eu posso compartilhar essa palavra e dizer para você: confia. Amém. Porque é o Deus Todo-Poderoso que zela pela sua palavra. Amém. Segunda carta aos Coríntios, texto bem conhecido, 2 Coríntios 10, verso 3 diz assim: porque andando na carne, não militando segundo a carne. Olha só, não, pastor, tem que ser sábio, tem que ter responsabilidade. Nós temos o lado humano. Sim, ao mesmo tempo, o lado humano não andamos segundo ele. O que está querendo dizer? Eu sou humano, sou físico, mas eu não ando segundo a visão humana. Preciso comer, me alimentar, me cuidar? Preciso, mas não é essa visão que vai dominar sobre mim. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Como que eu levo o meu pensamento à obediência de Cristo?
Eu decido que eu vou pensar conforme a palavra. Eu decido que eu não vou dar ouvidos às murmuradoras, às pessoas que estão fazendo bagunça com as informações. Amém? Voltando aqui para Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmão, dia mau não é um dia da semana. Ah, pastor, dia mau é a segunda-feira que eu tenho que trabalhar cedo. Não, irmão. Segunda-feira é um dia de recomeço. É um dia que você vai pôr em prática tudo que você aprendeu no culto à noite. É um dia que você tem que chegar já batendo no peito, falando assim: eu vou vencer essa semana em nome de Jesus. Amém. Dia mau, irmão, é para quem não tem esperança, ou para quando Deus permitir acontecer algo grave na sua vida, que todo mundo vai falar já era, mas você permanece porque você está revestido de toda a armadura de Deus. Amém. Todo mundo vai olhar e vai falar assim: não tem esperança, já era, não queria estar nessa pele. Mas quem é espiritual vai falar: é justamente nesse momento que a fé desse ou dessa está sendo aperfeiçoada. Amém. Irmão, dia mau é coisa boa para crente. Irmão, que Deus vai limpar de crentinho meia boca nesses dias, de crentinho meia boca, de gentezinha que quer só se aparecer, mas que não é crente de verdade, de gentezinha que fala mal das coisas de Deus. Irmão, Deus tem que fazer uma limpa no nosso meio. E não vai você orar para ressuscitar, não. Deixa Deus trabalhar. Você está entendendo? Estou brincando aqui, porque o assunto é sério, está todo mundo tenso. Mas, querido, fique em paz. Amém. Deus é a sua fortaleza. Amém. Então você não tem que temer nada. Amém? Pastor, é muito fácil pregar quando as coisas estão indo bem. Sim, é fácil pregar. É muito fácil pregar. Por isso que nós temos que viver, não só pregar. E se você está passando por um momento mau e você acha que o pastor está falando assim porque está passando um momento bom, talvez eu compartilhe algumas coisas para você saber que talvez a sua luta é pequena. E às vezes a gente só pode trazer uma palavra como essa, não é porque é fácil. A maioria das vezes a gente só pode trazer uma palavra como essa porque a gente já passou por coisas terríveis. Irmãos, seu ministério vai crescer à medida como você passa pelas provas que Deus permite. Amém. Irmão, quando você inicia um ministério sem muita luta, você tem um nível de profundidade. Quando você tem muita luta e passa por muita coisa, a sua profundidade aumenta. E é isso que gera unção, irmão. Ninguém que é raso tem unção. Todo mundo que é raso não se envolve com Deus, não crê profundamente, é raso, não tem unção. Mas quem começa a se aprofundar, não começa a ter unção. E é isso que traz graça ao seu ministério, ao meu ministério. Por isso, se você é um crente que não quer passar por luta, irmão, você nunca vai ter unção. Ah, eu queria ter um ministério poderoso. Glorifica a Deus na sua luta. Amém. Irmão, a luta serve para te espremer, igual fazer um suquinho de limão. Limão é azedo, não é? Mas como a gente gosta de uma limonada? É que nem crente na mão de Deus. Crente azedo, irmão. Nós somos um povo chato. Nós somos um povo exigente. A gente conhece a palavra, fica exigente. E Deus gosta do suquinho da nossa vida. Deus espreme, irmão, até sair unção, até sair poder. Amém. Paulo simboliza isso como dores de parto. Porque talvez alguém disse, alguma mulher disse que é a pior dor, não é isso? Tem algumas mulheres que dizem: meu marido não iria suportar. Paulo fala: vamos gemer com dor de parto, vai ser doído, vai dar até uma tristezazinha quando chegar a hora, mas quando nasce aí você se alegra porque você deu a luz ao varão. Paulo está falando dos frutos espirituais. Vai doer, vai chegar uma hora que você vai entrar até numa depressãozinha, parece que é uma depressãozinha, uma tristezinha, porque vai sair e sai, você fala: glória a Deus. Você está aí comigo? Amém. Quem está com dor de parto aí?
Pela fé, tá, irmão? É espiritual. Amém. Minhas irmãs com medo, né? Já tinha entrado numa fake notícia. Eu falei que eu estava com dor de parto, o pastor falou para a igreja que ia ter neném. Como que eu explico para o meu marido? Queridos, as lutas vêm de uma forma, mas escondem verdadeiros tesouros de Deus para nós. Amém. Basta você saber o que você quer no meio dessa luta. Tem gente que quer se apavorar e desistir. Tem gente que quer permanecer porque sabe que tem um tesouro escondido ali. Qual é a sua decisão? Toda luta, pastor? Sim, toda luta. A não ser aquelas que você quis ter, Deus não quis para você, e você que cavou. Então também eu vou fazer uma dívida aqui. Então também eu vou fazer uma luta para mim, vou arrumar uma briga. Aí Deus não se mete, é sua, amém? Agora aquilo que Deus permite passar atrás disso, irmão, depois que passar vem uma Páscoa. Atrás das pragas vem uma Páscoa, vem livramento, vem libertação, vem honra, vem uma festa no deserto, vem adoração, vem poder de Deus derramado sobre nós. Amém. Verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha só, eu tenho que estar envolvido em verdade. Está falando de cingir, de cinto, não é físico, é simbólico. Eu tenho que andar em verdade, irmão. Que verdade? Aquela que machuca, que ofende? Eu sou sincero. Não. A verdade que traz a luz ao engano. A verdade que se manifesta nas trevas e tira a ignorância. Irmãos, na sua boca, se houver verdade, há libertação. Amém. Por isso que a palavra diz, eu quero pegar no pé das mulheres, que há uma responsabilidade das mulheres casadas, que é edificar o lar. Irmão, se você está achando que você edifica o lar com cândida, um produto de limpeza, não. Você edifica o lar com aquilo que sai da sua boca. Com a verdade que você fala para o seu filho, quando ele está pensando em desistir de Deus. Quando a verdade que você fala para o seu marido, quando ele chega em casa desanimado, que ele está atribulado, passando luto, e você usa a palavra para lembrar ele que ele é chamado por Deus e que Deus vai fazer uma obra poderosa na vida dele. Amém. Você edifica a sua casa, irmão, quando tem uma contendazinha e você fala assim: olha, Deus nos chamou para ter uma casa de paz nesse lugar. Glória a Deus. E você também edifica em alguns momentos que não é para falar nada. E você entende isso e fica em silêncio, irmão. O silêncio muitas vezes é uma verdade mais poderosa do que a dentro. Você está aí? Amém. Pastor, essa parte da palavra aí eu não gostei muito. Acho que não é para nós. Falei só porque eu tinha que falar, meu irmão. Irmão. A gente fala muito de mulher, né, quando fala, mas tem uma coisa terrível, irmão, é o homem que fala demais. Principalmente quando não fala coisas que edificam. Irmãos, hoje tem um transtorno aí, né? Hoje as mulheres estão muito parecidas com os homens e os homens estão muito parecidos com as mulheres. Se entrar um rato aqui, misericórdia. Né? Se for uma barata, esse varão precioso que está do seu lado vai querer voar. Eu posso falar com propriedade disso. Ainda bem que uns dias antes eu defendi essa geração aqui, estava aí vendo. Eu falei, eu creio nessa geração. Glória a Deus, queridos. Verso 15 diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Algumas traduções dizem desse verso assim: e calçados os pés na prontidão, estar pronto para o Evangelho. Preparar o Evangelho, irmão, é você estar pronto para ele. Quando tem uma coisa que não está pronta, você vai lá preparar, não é isso? O que é preparar? É adiantar, não é isso? É deixar pronto. Você tem preparado o Evangelho ou você está vivendo de qualquer jeito? Você só frequenta o culto? E se nós preparássemos o Evangelho antes de vir para a igreja?
Calçar o pé, irmão, significa entrar nisso. Calçar o pé no Evangelho é entrar no Evangelho, é andar em cima do Evangelho, é usar o Evangelho para caminhar. É algo muito forte, é muito mais que evangelizar, é viver de fato o poder de Deus. Porque Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, é estar pronto, é ter prontidão no Evangelho. Hoje vou ter culto, né? Mais um dia, não tem outro lugar para ir, tem dinheiro para ir no shopping. Não, hoje é culto, eu já vou me preparar para a adoração que vai ter naquele lugar. Amém. E o melhor, hoje eu vou preparar meu coração, porque eu creio que Deus vai falar comigo. Amém. Irmão, você acha que Deus usa o pregador por causa do pregador? Deus usa o pregador por causa da igreja. Muitas vezes o pregador quer pregar uma coisa e Deus quer falar outra, porque Deus fala à medida com que Ele quer comunicar com a igreja. Se você vier nesse lugar sedento, como uma terra seca pela palavra, irmão, o pregador pode ser ruim que nem eu, Deus dá um jeito de usar. Você está entendendo o mistério? Amém. Irmão, dizem que quem faz a comida é a fome, não é isso? Eu quero contar um segredo para você. Quem faz o pregador é a igreja sedenta. Amém. Se seu pastor está ruim, você não está sedento. Amém? Se Jesus não irmão falou, eu gosto de contar. Ele viu eu pregando na igreja e falou assim: pastor, por que você não prega assim aqui? Eu engoli aquilo, né? Falei, vai que é um remédio de Deus, né? Vou meditar. Depois chamei ele, falei, irmão, sala pastoral, banco. Brincadeira, amados. Mas o que eu quero dizer com isso? Que uma vez que Jesus morreu naquela cruz, mesmo que Ele juntou a igreja para ser uma, Ele te deu possibilidade de sacerdócio. Sacerdócio significa que você não precisa de um grupo de louvor, você não precisa de um pregador, você não precisa de nada para se conectar com Deus, você já tem o caminho aberto. Então não há desculpa para você não ser cheio, não ser cheia, não há desculpa para você não receber nada dentro de um culto. Ainda que seja todo mundo ruim aqui na frente, irmão, se você entendeu que é o sacerdócio, o caminho que Jesus abriu para mim, para você, você entra por ele e você se achega diante do trono da graça, do Deus Todo-Poderoso e consegue adorá-lo intimamente. Amém. Mas sabe qual é a questão, irmão? Isso são para pessoas que não vivem isso só na igreja. Pessoas que reconhecem o sacerdócio, vivem num estilo de andar por esse caminho, de acessar o trono da graça todas as horas e todos os dias. Estou morrendo de vontade de falar assim: vira por irmão que está só, mas não vou falar não, cada gripe. Mas irmão, fala para você mesmo no seu interior: eu preciso dar mais valor à palavra de Deus. Amém. Eu preciso crer mais. Você está aí? Amém. Glória a Deus. Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, que verso poderoso, irmão. O que é dardo inflamado do maligno? Você está achando que é aquela brincadeirinha do Gugu, que você está com dardinho? Não, é uma simbólica. Paulo está usando isso porque dardo é uma arma de guerra. Ele está falando de guerra. Mas o que é o dardo? A verdade do dardo. Qual a forma que o diabo trabalha? Irmão, o diabo não pode adivinhar o que está na sua cabeça. Ele não pode. Mas ele pode colocar coisas na sua cabeça. Se eu pego uma caixa fechada, vamos supor que aqui é uma caixa fechada, eu não sei o que tem lá dentro. Mas se eu coloco um envelope lá dentro, uma coisa eu sei, que tem um envelope lá dentro. Eu não sei o que mais tem. Não é isso? Você pega uma carteira, você não abriu a carteira, você não sabe se tem dinheiro ou não, mas você colocou uma moeda sem abrir, agora você sabe que tem pelo menos uma moeda. É assim que o diabo trabalha na vida das pessoas. Ele não entra na sua cabeça, mas ele coloca uma sementinha maligna e ele observa de longe. Se você vai fazer cara feia, se você vai declarar com a sua boca, ou se você vai declarar com as suas atitudes. Cutuca o irmão que está dormindo e fala assim: só mais um pouquinho, Vasco. Só mais um pouquinho. Você está aí? Amém? Amém. Você pode apagar. Por que, pastor? Eu não entendi.
Porque qual é o dardo do diabo? Você está achando que o diabo vai pôr uma moeda ou um envelope na sua cabeça? Não. O diabo vai vir e vai falar assim: sua vida não vale nada. Quem é você? Por isso que as coisas não dão certo. Olha com quem você casou. Olha onde você mora. Olha o emprego que você está. Você é uma ovelha negra. Você nasceu para dar errado. É tudo sementinha. Como que o diabo sabe se deu certo? Ele vai ver seu semblante. Se ele fala que sua vida não vale nada, você ficou triste, ele falou: opa, tem uma sementinha lá. Deu certo. Mas a Bíblia agora está te entregando o escudo da fé. Não é escudo, irmão, é fé. É símbolo, é para você entender a guerra, que você está debaixo de uma guerra. Mas a Bíblia está falando assim: quando o diabo falar alguma coisa para você, você crê na promessa do Senhor. Deus te chamou para ser vitorioso. Em Cristo você é mais que vencedor. Irmão, o diabo não tem que te falar nada. Se ele falar, você usa a fé. O que é a fé? Eu creio naquilo que Deus está falando. Eu creio na palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz a meu respeito, não o que eu estou pensando. O diabo vai falar: desiste, naquela igreja ninguém ama você. Aí você, pela fé, fala assim: primeiro, que o dono da igreja me ama. Segundo, que eu estou lá para amar. E se alguém me amar, eu lucro. Se não me amar, eu amo mais ainda, porque eu sou espiritual e eu não estou lá para ser reconhecido. Amém. É fé, irmão. Porque a palavra a gente conhece. Só está faltando a gente crer. Amém. Irmão, se essa igreja aqui não conhecer a palavra, você pode até não lembrar versículo de cor ali, mas você conhece. Se você falar que você não conhece, eu vou pegar a couraça e dar na sua cabeça. Nós precisamos crer, irmão, guardar a palavra no coração, não simplesmente saber que Deus me ama, mas crer que Deus me ama. Ah, Deus me ama, mas a minha vida... Não, irmão, isso é discurso de gente que não crê. Deus me ama, ação produzirá um peso eterno de glória. Amém. Você está aí comigo? Amém. Glória a Deus. Estou finalizando já, amados. Verso 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, por que capacete? Você já se perguntou? Capacete vai aonde? Cabeça, irmão. Põe na sua cabeça a salvação, a convicção da sua salvação. Irmãos, a salvação é por fé, não é por merecimento. Se você não conhecer a palavra e não crer nessa palavra, você vai achar que você não merece. E a salvação nunca vai ser uma certeza firme no seu entendimento e na sua cabeça. E é a salvação, a certeza da salvação, que vai guiar a sua cabeça. Por isso que fala cabeça. Cabeça é um líder. Logo, se você tem o capacete da salvação, você crê que é salvo, você vive por isso, você é guiado por isso. Quando alguém prende uma quadrilha, fala: quem é o cabeça? Não é isso? Chega numa empresa, quem é o cabeça dessa empresa? O que está querendo dizer? A liderança. Se você não crê na salvação, irmão, você não anda nela, você não se santifica, você vive de altos e baixos. Ah, eu sou falho, pobre, pecador, eu sou... Ah, Deus me ama desse jeito, só vive para baixo. Outro. Você está entendendo? Agora, se você crê na salvação de Deus e não abre a mão, irmão, a sua vida anda debaixo de uma liderança conforme a salvação. Paulo está dando uma trajetória de alguém que vai ser vencedor num exército. Não, pastor, eu gosto mais de ser a mocinha que é resgatada pelo exército. Não, irmão. Deus está te chamando para ser exército. Amém? Amém? Verso 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando isso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é a perseverança? É a mesma coisa de repetição? Deus, em nome de Jesus, abre uma porta de emprego. Aí na parte da
Deus, vem de novo para o Senhor abrir uma porta de emprego. Aí no outro dia, Deus, vem de novo. Não, irmão, não é isso que é perseverança. Você ora pela porta de emprego e fala: Senhor, eu confio que o Senhor vai abrir. Na parte da tarde você vem, adora Ele e fala assim: Senhor, eu permaneço na confiança. No outro dia você fala: Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu confio que na hora certa o Senhor tem algo para mim. Não é repetir, mas é sempre perseverar na oração, crendo. É sempre não ser abalado. Perseverar é permanecer. Perseverar é continuar, não é repetir, não significa usar as mesmas palavras, porque se a gente analisar o ensino de Jesus, repetição é uma coisa que ele não vai ouvir, mas se você persevera ali, irmão, ele está vendo. Repetição Deus não ouve, mas perseverança ele vê. Qual a diferença? A diferença é que eu faço orações com entendimento, eu não fico repetindo. Eu faço orações com entendimento. E se em algum momento me faltar palavras, eu falo: Senhor, ore em mim. Não adianta você orar, eu vou orar em línguas e eu vou começar a pensar numa porta de emprego, que aí o Espírito vai traduzir. Não, irmão, a Bíblia diz que a sua mente fica infrutífera. E é o Espírito que ora por você e leva até Deus. A oração está sendo feita em você e é algo tão sigiloso e secreto que nem você vai entender. Mas é a oração mais correta que tem. Por quê? Porque não há erro. E o inimigo não pode ouvir. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito e que nós temos que orar em outras línguas. Pastor, o senhor vai me obrigar? Não, é um dom, está disponível para todos. Se é um dom de edificação, se é bênção para você, você deveria desejar. Não vou te obrigar, nós não obrigamos ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Deus faz um convite e fala: eu tenho coisas maravilhosas. Você quer? Não, então fica na liberdade. Se Deus quisesse encher o paraíso de pessoas obrigadas, Ele não tinha criado o homem, Ele tinha pegado os anjos. Mas diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano secreto. Quem quer saber o plano secreto? O plano secreto é que Deus, antes da fundação do mundo, já havia decidido entregar Jesus por mim e por você. Pastor, então Deus já sabia que o homem ia pecar já. E antes da fundação do mundo, Ele já decidiu resolver o problema. Então, se você é um crente que não tem sabedoria, você não consegue pôr o capacete da salvação, porque você não consegue crer na salvação. Você acha que você não merece. Agora, se você conhece a palavra, você vai ver que Deus já tinha decidido. E é de graça para você. E se você tomar posse e andar nisso, você vai ser salvo. Amém. Verso 19: por mim, para que seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. O mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Olha o que Paulo declara. Paulo pede oração e fala: a sua oração, igreja, é importante para o seu pastor pregar de forma audaciosa. Antes de reclamar da pregação, ore, vai ter mais efeito. E se você reclamar do pastor e ele ouvir, talvez ele fique pior. Mas se você não reclamar e orar, talvez ele fique melhor. O que você quer? Pior ou melhor? Então muda a sua visão, comece a orar. Amém. Ora pelos ministros de louvor desse lugar. Amém. Nossa, foi ruim o louvor. Irmão, se foi ruim, todo mundo viu, não precisa se falar. Mas se você quer fazer algo, quer ser útil, ora. Ora para que nós, como ministros aqui em cima, não só pastor, mas cada ministro aqui tenha ousadia para trazer palavra revelada do céu. Amém. E Paulo fala uma coisa, ele põe uma condiçãozinha na sua pregação. Eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa, lá na cadeia, preso para a sociedade, preso, limitado, lá eu posso fazer fluir o Evangelho livremente. Irmãos, as coisas de Deus é diferente do que a gente pensa.
Aquele que quer seguir a Cristo negue-se a si mesmo. Por quê? Porque se a gente está sonhando, idealizando o ministério, já não é de Deus. Agora, quando a gente fala, Deus, faz o que quiseres. Aí, irmão, se prepara que talvez você vai entrar em lugares que não é o mais gostoso. Você vai suportar coisas que não é o que você queria ouvir. Você vai ser exposto a coisas que não é o que você queria passar. Mas você vai pregar o Evangelho de forma livre e poderosa. E esse Evangelho vai gerar vida nas pessoas. Amém. Tem muitos pastores vivendo um sonho ministerial, mas o Evangelho não tem gerado vida. Qual Evangelho que você quer viver, amada igreja? Eu encerro com essa pergunta para você, e eu peço para você se levantar para nós orarmos. Não para Deus tirar o vírus, mas para Deus cumprir o propósito dele e para que os crentes acordem, para que a gente possa observar o sinal e ter o livramento para a nossa casa. Amém? Você